Fala galera, beleza? Zé Bento aqui mais uma vez. Já sentiu que talvez a sua operação não esteja trabalhando com o máximo potencial? Ou que as contas acabam não fechando no final da safra? Sejam bem-vindos à estação que vai ajudar você a entender por onde a sua eficiência está vazando e como evitar isso com antecedência. Bem-vindo ao quarto dia de Campo Digital. Então, vamos lá. Conhecer todos os custos envolvidos na produção e na empresa é de extrema importância para qualquer organização, uma vez que esse dado serve como um grande norteador na tomada de decisão dos gestores, podendo até indicar a descontinuidade da produção de um determinado produto. Portanto, a gente deve estar atento a todos os custos, pois eles estão presentes em toda a cadeia produtiva, desde a compra dos seus insumos até a entrega do produto final. A grande maioria deles é reconhecida e mensurada pela contabilidade, classificadas das mais diversas formas, podem ser fixos, variáveis, diretos, indiretos, e devem fazer parte da sua estrutura de custos para que você possa medir a rentabilidade real de alguma atividade ou até do negócio como um todo. Entretanto, há também custos que advêm de fatores desconhecidos, mas que da mesma forma influenciam os custos da organização. A única diferença é que você talvez não tenha nem ideia que eles estão lá. Estes são chamados custos ocultos ou custos invisíveis, que supostamente existem, mas não sabemos bem aonde estão. O fato é que eles dificilmente são identificados nos relatórios, mas, assim como os visíveis, também impactam significativamente o desempenho da atividade e do fluxo de caixa. Para dificultar um pouco mais, a principal característica desse tipo de custo é ser de difícil mensuração. Quer dizer que a origem dos custos ocultos não é fácil de identificar, pois atribuí-los a um determinado processo não é assim tão simples. Mas quais são os problemas que os custos ocultos podem trazer? Para exemplificar o potencial que as forças ocultas têm de minar o seu negócio, tomemos como exemplo a pulverização. Atividade recorrente na produção rural, a pulverização se tornou prática quase que obrigatória para manter a sanidade e o bom desenvolvimento da lavoura. Hoje em dia está cada vez mais presente a aplicação aérea, mas pulverizações tratorizadas e com alto propelido continuam as mais comuns. Alguns custos fáceis de se contabilizar são os insumos utilizados, combustível do trator ou autopropelido, o desgaste do maquinário e as horas trabalhadas do operador. Vamos dar uma olhada mais de perto no passo a passo dessa operação. Primeiro, enchemos o caminhão-pipa com água, mas sem pressa, pois isso leva algum tempo. Em seguida, ambos saem da sede até o talhão que será pulverizado. Chegando lá, o aplicador veste o EPI e preparamos a cauda. O aplicador retira o EPI e o pulverizador inicia a aplicação enquanto o caminhão-pipa aguarda. Quando o tanque acaba, o pulverizador encosta próximo ao caminhão para reabastecer a cauda. Eventualmente, a água do caminhão pode acabar e o caminhão precisa retornar à sede para reabastecer novamente e voltar ao talhão da aplicação. No fim da aplicação, todos voltam à sede, onde as embalagens passam pela tríplice lavagem e são devidamente armazenadas. E aí, deu para perceber alguns furos aqui? É um exemplo simples, mas ilustra bem a ideia de custo oculto. Em média, o custo da aplicação terrestre está em torno de R$ 14 por hectare. Entretanto, existem alguns acréscimos envolvidos nesse processo que não estão contabilizados nesse total. Hora homem não trabalhada, com deslocamento, abastecimento, colocação de EPI, desentupimento de bicos, manobras, pausa para o paieiro. Ainda temos danos por amassamento, consumo de combustível do caminhão-pipa, eficiência da aplicação devido a fatores climáticos e várias outras. Entenda, o resultado no fluxo de caixa é a consequência última dos custos ocultos não controlados. Durante o processo, eles ainda são capazes de reduzir a eficiência, comprometer a cultura organizacional, causar acidentes e gerar um desgaste desnecessário para os gestores e para os colaboradores. Faz sentido isso? Logicamente, a gente pode ir muito além e encontrar cada vez mais pelo nesse ovo. E isso só depende da sua disposição em se aprofundar e controlar o processo. Mas a ideia principal é compreender que esses custos existem e muitas vezes eles podem representar uma parcela muito maior do que deveriam nas suas aplicações. E como podemos mapeá-los para facilitar essa identificação? Para começar, tenha uma estratégia bem definida.
Saiba quais são os cargos envolvidos no processo, quem são as pessoas ocupando esses cargos e garanta que cada um conheça seus deveres e responsabilidades. Em seguida, entenda o processo. Mapeie a execução do começo ao fim, entenda quais as fontes de entradas, as atividades, saídas e recebedores de saídas. Por último, defina o procedimento padrão. Garanta que tudo o que deve ser feito foi devidamente comunicado e fique de olho para eventuais desvios. Tudo que estiver fora do previsto é provavelmente custo oculto. Portanto, a lógica por trás do mapeamento se dá por entender bem a interação entre o ortofuncionamento, ou funcionamento adequado, e o disfuncionamento, que é o funcionamento inadequado de determinado processo. Ok, depois de analisar bem um processo, a gente encontrou alguns custos ocultos. Mas e aí? Qual o próximo passo? Como é que a gente vai processar essa informação e tomar uma decisão? Existem várias formas de se classificar os custos ocultos, algumas até complexas demais, mas não é isso que a gente precisa quando a gente está trabalhando com eles. Uma das metodologias mais objetivas os separam em custos de estoque, aqueles relacionados ao armazenamento do produto ou peças sem necessidade, mau controle, decorrente do excesso de informações e de dados, que pode gerar excesso de burocracia, má gestão, pela ausência ou falta de planejamento, a não qualidade, que é fruto do refazer, corrigir e do desperdício nas atividades, a obsolescência, resultado do uso de máquinas e implementos que já tiveram prazo de vida expirado, a rotatividade de pessoas, que não só gera custos legais relativamente altos, mas também compromete o clima organizacional, a ociosidade, referindo-se ao não funcionamento no tempo certo ou determinado, e acidente de trabalho, quando dá falta de equipamentos de proteção individual ou de um comportamento seguro. Depois de entender quais são os fatores geradores, é preciso bom senso para tomar uma decisão. Aí, faz-se necessário uma ferramenta que chamamos de análise de custo-benefício. Ela servirá para determinar se é acertado tomar uma decisão ou até comparar soluções alternativas para a resolução do problema. Agora, se optamos por realmente eliminar determinado custo, são necessárias algumas medidas para garantir que ele não voltará. Por isso, depois de estabelecer um procedimento claro, treine o pessoal para que compreendam o motivo da mudança e estejam cientes do que deve ou não ser feito. Estabeleça metas, que serão seu alvo na execução das atividades. Monitore as variáveis, dessa forma você realmente saberá se atingiu ou não o objetivo esperado. E conte com as perdas inevitáveis, pois nem tudo está sob nosso controle e não adianta esquentar a cabeça achando que vamos tirar sempre 100%. Resumindo, os custos ocultos existem e, se não forem bem controlados, podem te causar prejuízos que você não tem nem ideia de onde vem. Por isso, olhos abertos. Nem tudo é controlável, é preciso muito jogo de cintura para compreender e administrar os custos ocultos. E muitas vezes fazer as coisas mais rápido não tem nada a ver com economizar tempo. Tenha bom senso e criatividade ao pensar em soluções. Ações simples podem ter resultados incríveis se forem bem elaboradas. E lembre-se sempre que a eficácia dos seus planos depende de uma estratégia clara e de constante treinamento e monitoramento. Faça com que todos compreendam a importância de ser eficiente e trabalhar para que tudo ocorra de maneira ótima. Por fim, deixo vocês com uma lista de custos ocultos que possivelmente você ainda não tinha pensado. Eles estão aqui não para deixar você preocupado, mas para te ajudar a dormir tranquilo, porque agora você sabe como administrá-los. Continue assistindo ao Quarto Dia de Campo Digital, com conteúdo intergaláctico para te ajudar a dar o próximo passo na gestão da sua propriedade. Compartilhe com alguém que também curte comer gestão com farinha. Valeu? Aquele abraço.